Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos em Êxodo, no capítulo 3. O meu título, Moisés e a sarça em chamas, ou a sarça ardente. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. Moisés teve 3 períodos na sua vida. Ele morre com 120 anos e ele tem exatamente 3 períodos de 40 anos. 40 anos no Egito, como príncipe do Egito, na mordomia, no que tinha de melhor, e também no conhecimento de ciências, de história, de tudo o que poderia mais tarde, na verdade, seria útil para ele como libertador, útil para ele conduzindo o povo de Deus no deserto. Deus sabe sempre todas as coisas. Depois, mais 40 anos no deserto de Midian, como um simples pastor de ovelhas, simples, humilde, aprendendo com o Senhor, sendo treinado pelo Senhor ali na terra de Jetro, onde ele havia se casado e já tinha 2 filhos. Depois, o 3º período de Moisés, no deserto, conduzindo o povo no deserto, o povo que é liberto do Egito e passa 40 anos sendo conduzido por Moisés no deserto. Então, são 3 períodos. Cada um desses períodos teve os seus acontecimentos. E algo chama a atenção de Moisés. Um dia comum, ele pastoreava as ovelhas, um trabalho simples, comum, e ele vê algo que chama a atenção dele, uma sarça pegando fogo e não sendo consumida. Deus, ele pode se revelar a nós, ele pode entrar com seu sobrenatural, com seu extraordinário, na hora que nós menos esperamos, num dia comum, onde nós estamos fazendo o que é comum, o que é rotineiro para nós, mas Deus é poderoso para intervir na nossa vida, nesse dia comum que nós vivemos, como foi aqui para Moisés viver o seu extraordinário, um encontro com o próprio Deus ali, num dia comum de trabalho. E Moisés, no verso 4, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Alguns teólogos dizem, estudiosos, que o fato de Deus pedir a Moisés para tirar as sandálias é que ele ainda trazia algo do Egito, que era as sandálias que estavam nos seus pés. E que Deus, assim, treinando Moisés, ele tinha que, para chegar à presença de Deus, tirar todo o Egito da vida dele. Eu não sei se o propósito realmente, se isso era realmente o que estava acontecendo, se era a sandália egípcia que estava nos pés de Moisés, pode ser que sim ou não, mas fato é, chegar à presença de Deus, cada vez que nós nos aproximamos dessa luz, da presença de Deus, nós nos esvaziamos mais e mais e mais de nós.
E Deus sempre vai querer de nós que nós tiremos a sujeira, que nós tiremos o Egito da nossa vida, que nós tiremos o mundo da nossa vida. Isso é crescente na vida daquele que se achega a Deus. Quanto mais perto da luz, mais iluminado fica a nossa vida e as menores sujeiras nós podemos verificar. E é necessário muito temor e tremor ao se aproximar de Deus. As pessoas têm levado isso, às vezes até em meio cristão, muito relaxadamente. A santidade de Deus não é brincadeira. As pessoas chamam Deus de o cara lá de cima. Isso já ficou conhecido. O Senhor Jesus não deveria nem ser chamado de você. Isso incomoda um pouco até nos louvores, porque Jesus é Senhor, Ele é Rei, Ele é Supremo, é soberano. Não deveria ser chamado de você, deveria sempre ser chamado de o Senhor. E eu gosto de Isaías, no capítulo 6, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, disse Isaías, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, Isaías gritou: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui nós vemos um temor, um tremor na presença gloriosa de Deus. Isaías teve uma visão e ele viu e ele temeu. Ele disse: socorro, eu vi o Senhor, eu vou perecer, eu vou morrer, eu sou pecador, eu sou de lábios impuros e ainda habito no meio de um povo de lábios impuros. Olha Deus falando conosco aqui a respeito da sua santidade. Aqui nós nos aproximamos de qualquer maneira. Isso é muito sério. Temor e tremor ao Senhor Deus. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto. Olha a atitude de Moisés, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quando eles estão sofrendo, o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Deus, ele se apresenta para Moisés numa sarça, ele chama a atenção de Moisés, ele sabe como chamar a nossa atenção. E ele então se apresenta e ele apresenta a Moisés a causa. A causa era os egípcios, o povo de Deus, o povo também de Moisés, que estava escravo no Egito e que estava sendo muito oprimido, e Deus estava vendo isso. Deus vê a nossa dor, Deus vê as nossas provações, as nossas lutas, as nossas lágrimas, o nosso sangue. Deus vê.
E a palavra de Deus diz que ele não está com os ouvidos tapados para que não possa nos ouvir, e nem com os braços encolhidos para que não possa nos abençoar. Deus quer nos abençoar, mas Deus tem a hora certa. E a hora do povo de Deus, dos hebreus, era agora, porque um libertador estava agora pronto, treinado no Egito, treinado no deserto. Agora, Moisés com 80 aninhos, ele vai voltar ao Egito e ser o libertador do povo de Deus. Deus sabe a hora certa de agir para comigo e para com você. Ele é soberano, ele não está atrasado de jeito nenhum. E ele diz no verso 10: vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Essa frase é comum na boca de muito cristão. É muito comum nos nossos lábios. Deus nos dá uma missão e nós falamos exatamente como Moisés fala aqui. Quem sou eu? Eu não tenho essa característica, não. Eu não tenho essa capacidade. Eu não posso fazer isso. Será que somos diferentes de Moisés? Mas Deus, a palavra de Deus diz que Ele próprio, Ele capacita aquele que Ele chama. Então, Moisés não era surpresa para Deus. As falhas, as fraquezas, Ele sabia o que Ele estava fazendo, chamando Moisés. Mesmo Moisés não se sentindo qualificado, Deus afirmou: eu estarei com você, Moisés. Quer dizer, tudo que você precisa não é essa qualificação que você acha que você precisa. Você precisa de mim. E eu estarei com você. Lembra quando Deus disse para José do Egito: eu estou com você, eu estarei com você, com Jacó, com Abraão, eu estarei com você, eu estou com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Veja bem, Moisés ele se preocupou que não era capaz de chegar até Faraó ou ao rei do Egito. Mas ao povo de Deus, ele se preocupou o que ele iria falar ao povo. Como ele apresentaria esse Deus que ele estava falando para o povo? Ele se preocupou. Ele queria o nome de Deus. Ele falou com Deus: mas eles vão perguntar que Deus é esse. O que eu vou falar para eles? E Deus fala para ele: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Então Deus dá tudo o que Moisés precisa para executar a obra que ele está chamando Moisés. Ele diz: eu vou ser com vocês. Ele diz o nome para se apresentar ao povo dele. E o nome que Deus dá aqui é incrível, é maravilhoso, porque Deus não pode conter quem Deus é, o que Deus pode fazer.
Não há nada que pode conter a pessoa de Deus. Então um nome não poderia ser dado. Quando ele diz, eu sou o que sou, ele está dizendo para Moisés, ele está dizendo para os hebreus, ele está dizendo para mim e para você, eu sou tudo que você precisa que eu seja. Ele está dizendo, em mim você tem libertação, em mim você tem salvação, em mim você tem recursos, provisão, em mim você tem segurança e assim tudo o que eu precise, tudo o que o povo de Deus precisava estava definido ali no nome que Deus se coloca para Moisés. Esse nome é citado lá na frente em João, através da pessoa de Jesus, quando ele diz, eu sou, e agora ele diz o que ele é. Que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele é a luz do mundo, que ele é o pão vivo que desceu do céu, que ele é a videira verdadeira, que ele é o verbo vivo de Deus. Tudo o que eu e você necessitamos, Deus está colocando aqui. Eu sou o que eu sou. Não dá para conter, não dá para definir. Tudo que nós necessitamos, ele está dizendo, eu sou. E termina esse capítulo, né, dizendo mais algumas informações, como seria a libertação, que eles sairiam dali. Depois de Deus pesar a mão, sairiam dali, na verdade, ricos pelos próprios egípcios. Amém? Fica essa palavra para sua meditação, em nome